Já estamos aqui ao lado de Elivaldo Barbosa, sempre em tempo real. Elivaldo Barbosa, boa tarde. Olá, Joelson, boa tarde, Eli. Boa tarde. E é você que nos acompanha. Elivaldo Barbosa, os prefeitos que estão assumindo agora têm uma difícil tarefa, conviver com prefeituras muito endividadas. Exatamente, é uma transição complicada, muitas prefeituras estão com dificuldades financeiras. Agora, Joelson, também tem muito desleixo também. Infelizmente, há a crise, a situação adversa do ponto de vista da gestão financeira, sobretudo no final do ano, mas também há aquela ressaca pós-eleitoral, e isso que leva órgãos de controle, como o Tribunal de Contas do Estado, a ter uma atenção redobrada para esses casos. E evidentemente que muitas dessas prefeituras vão fazer novos contratos a partir de agora. Lógico. Porém, o Tribunal de Contas está fiscalizando o pagamento das prefeituras às empresas que vão firmar esses novos contratos. A atenção precisa ser dada aos antigos contratos, aquelas empresas que nunca receberam pela sua prestação de serviço. O Tribunal de Contas quer garantir que os prefeitos honrem compromissos antigos antes de firmarem novos compromissos. Observar a ordem cronológica de pagamentos nos contratos firmados pela administração pública. Uma tendência já regulamentada no Piauí, a resolução determina ainda procedimentos, rotinas, responsabilidades para as prefeituras que devem manter listas atualizadas de credores, classificadas pelo critério da antiguidade. Dívidas feitas há mais tempo devem ter prioridade no pagamento. A resolução que garante o pagamento por ordem cronológica de fornecedores de bens e serviços no Estado e nos municípios foi apresentado nesta quinta-feira aqui no Tribunal de Contas do Estado pelo conselheiro Kennedy Barros. A ideia é bem simples e já está sendo utilizada em vários estados do país. Os gestores públicos são obrigados a pagar primeiro a dívida dos fornecedores pela ordem cronológica. Dessa forma, de acordo com o Tribunal de Contas do Estado, é possível evitar casos de corrupção, como o pagamento de propina para a liberação dos pagamentos. Os gestores optaram por fazer pagamento de dívidas contraídas mais recentes do que outras muito antigas. Isto dá uma margem muito grande à corrupção. À medida que a propina fica prometida para poder furar a fila, não se dá prioridade à ordem cronológica, e a pergunta de se fazer, como é que o gestor contrata um serviço, não paga e depois contrata outro e vai pagar posteriormente o que contratou numa situação muito posterior ao anterior. A apreciação pelo plenário é o primeiro passo para que a resolução entre em vigor. O gestor que não cumprir as novas determinações do TCE pode sofrer punições rigorosas. Bloqueio de contas, reprovação das contas, encaminhamento ao Ministério Público para denunciação e, consequentemente, pedido de até afastamento do cargo. Mas há exceções para a quebra da ordem cronológica nos pagamentos, como estado de emergência, calamidade pública, decisão judicial que determine a suspensão do pagamento. Elivaldo Barbosa, prefeituras vão ter que pagar primeiro para depois fazer novos contratos. Precisa organizar as finanças. É claro, repito, que existem as dificuldades impostas pela crise. Agora, também exige a necessidade de planejamento das contas de cada município. É preciso planejar os gastos e proteger o patrimônio público. Elivaldo Barbosa, você me disse ontem aqui que Paulinho da Força tinha feito pedido a um grande líder piauiense, que era Monsanto. Aliás, fez dois, se não me engano. Um pedido eu publiquei na coluna Tempo Real. Foi para que Monsanto não desse trégua ao PT no Piauí. Isso aí não precisava nele pedir, né? Monsanto já vem fazendo isso. Isso aí é um pedido inócuo. Mas ele fez um segundo pedido também. Fez outro? Fez outro. Elivaldo Barbosa vai contar pra gente qual foi o pedido que Paulinho da Força fez a Monsanto daqui a pouco. Depois do intervalo. Voltamos em instantes.